irmãos, aquele que pode estar nos seus assentos, aleluia, e ouça a palavra de Deus em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes, dêem glória a Deus. Quantos estão cheios, dêem glória a Deus. Tem pouca gente cheia. Quantos estão cheios, dêem glória a Deus. Tem espaço para mais um pouquinho aí? Prometo ser bem breve naquilo que fui impulsionado e direcionado a entregar. Como já foi dito aqui, não era o pregador da noite, mas tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. E aprove Deus a oportunidade da confiança do presbítero Oséias, do pastor Vanderlei dessa igreja, nos confiar essa missão, este compromisso. Por isso eu louvo a Deus pela vida deles. Também louvo a Deus pela vida de todos os homens de Deus que passaram aqui, mulheres também, que tiveram essa oportunidade. Tá bom? Que Deus abençoe. Todos foram fiéis em tudo que falaram ou fizeram aqui. Que Deus seja louvado através da vida de vocês e os mantenha nessa essência. Queridos, eu te convido a abrir a sua Bíblia aí, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11. É o final, o fechamento de um propósito de um mês, né, pastor Vanderlei? Um mês de culto, irmãos. Eu confesso que eu admiro muito esse trabalho, tá? Não pude vir os outros dias, mas a irmã Maria, que sempre está ali conosco, nossa, é uma intercessora, eu acredito, do meu ministério. Eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela sempre nos faz o convite: vai lá, não deixe de ir lá não, pelo menos um dia. Eu disse para ela que estaria aqui, e graças a Deus eu pude estar aqui para cumprir a minha palavra também com ela. Então que Deus abençoe esse ministério com esse propósito, tá? Não é para muitos, é para poucos. Porque a Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os. Grande é a seara e poucos são os. Você quer saber aonde estão os ceifeiros? Faça um propósito desse. Dê um mês de culto. Aí você vai ver quem é quem. Deixa para lá. Você que achou aí a passagem bíblica, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Vamos falar aqui ainda, dar continuidade em tudo aquilo que Deus já tem falado aqui através da boca desses homens e mulheres. Amém? Todos acharam? Aleluia. Se você puder, quiser ficar de pé em reverência à palavra, tá bom? A gente vai ler bem rápido. Diz assim a palavra do Senhor, segundo Crônicas 7, 11. Assim Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. E aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a Ele declarou: eis que ouvi a tua oração, e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. A parte B de novo, eu quero ler com você. Versículo de número 12. E aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Você se assenta? Aleluia. Dando glória a Deus. Eu sei que o povo está bastante cansado, irmãos. Eu sei que você está bastante cansado. Alguns tiveram que ir embora por motivo de trabalho. Amanhã também trabalho, tá? Por isso que eu disse que você bem breve, para que você possa receber aquilo que Deus reservou para essa noite, entregar o recado a todos que estão aqui. Queridos, diante desse texto aqui, eu
nós tomamos por base nessa leitura, eu aprendo algumas verdades. E como Deus tem confirmado, eu não vou precisar forçar a nada, porque Deus já confirmou o que Ele queria. E o que Deus confirmou aqui é que aquele que veio buscar resposta, tem resposta para você hoje. Aquele que veio com o intuito e o propósito de buscar resposta do céu, tem resposta do céu para você hoje, nessa dia. Então não tem um porquê e nem como você sair daqui hoje dizendo: Deus não me respondeu. É impossível alguém sair daqui hoje dessa igreja e dizer lá fora que Deus não respondeu ele, porque o que Deus já tem falado aqui, aleluia, só não ouve quem é surdo. A Bíblia é bem clara no livro de Apocalipse, em todas as suas mensagens que João escreveu. O Espírito Santo diz a João assim: ó, diga para a igreja que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo Deus está falando. Fica tranquilo aí, eu só vou completar no que ele já começou a dizer. Aleluia. Nós lemos aqui um texto muito conhecido, aonde fala de um dos filhos de Davi que assume uma responsabilidade. Este filho é chamado por Salomão, vai assumir este compromisso de dar continuidade num projeto que estava sobre a mão de Davi, do seu pai. Você conhece a história de Davi, já foi falado sobre ele aqui, que inicia lá no primeiro Samuel, capítulo de número 16, onde Deus o chama de dentro da casa de seu pai, unge ele a rei, e ele vai viver um propósito sobrenatural de Deus para assumir o reinado. 40 anos Davi reina sobre Israel, mas Davi, durante o seu reinado, teve os seus erros e os seus acertos, porque Davi era ser humano como eu e como você. Então não fique preocupado se você ver alguém que foi chamado por Deus, foi consagrado, foi ungido. Se por acaso você vê essa pessoa cair, fica tranquilo, porque ele é ser humano como você. Ele tem os seus erros e os seus acertos, porque é ser humano. Davi também foi assim. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas teve os seus erros e os seus acertos. Não foi tirado dele isso. Ele teve que viver durante toda a sua vida, durante todo o seu chamado, durante todo o seu ministério, vivendo as consequências das suas atitudes. Então catuca quem está do teu lado aí para ele acordar e diga para ele: durante a sua caminhada, é para melhorar, durante a sua caminhada, você precisa viver as consequências das suas atitudes. Aleluia. Só quem recebe, se você vem para dar glória, receba, porque está descendo do céu isso aqui. E a gente precisa entender que durante a nossa caminhada, durante o nosso ministério, durante o chamado de Deus para a nossa vida, nós temos que enfrentar as consequências das nossas atitudes. Não é o terno, não é a gravata que vai dizer que você é santo, não. Sim, mas a condição que você se coloca diante de Deus, entendendo todos os dias: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de estar na tua presença, mas eu clamo a ti, eu te peço que não deixe sair de mim um algo especial que eu tenho, que é a tua presença. Davi, ele sabe reconhecer quem ele era e que ele tinha que viver de acordo com as consequências daquilo que ele fez. Você conhece a história? Que Davi tem uma história muito triste no seu meio familiar. A desavença entra, muitos problemas de acordo com a história por causa das consequências do pecado. E dado um momento, Davi, ele cumpre o seu ministério, cumpre o seu chamado, os 40 anos reinando Israel. Agora Davi está velho, prestes a morrer, e Deus vai dar direção a ele por um filho que ele tinha escolhido para reinar em seu lugar. Este filho foi qual nós acabamos de dizer: Salomão. Salomão vai assumir o trono de Davi. Salomão tem agora na sua mão a planta de um projeto muito grande. E este projeto tinha um propósito. Diga para quem está do teu lado: esse projeto tem um propósito. Esse
projeto tem um propósito. Qual é o propósito desse projeto? Davi, quando reinou em Israel, ele viveu um período difícil, que já foi dito aqui também. Um período difícil que Davi enfrenta é o período que, quando os filhos de Eli vão para a guerra e levam a arca da aliança, vão levar a presença de Deus sem a autorização de Deus, pois Deus já tinha decretado uma profecia para a casa de Eli. Eles vão se levantar, pegar a arca e levar para o campo de batalha, e vão perder para aqueles homens. Perdendo a arca, agora a presença de Deus já não estava mais com o povo. Quando Davi assume o reinado, Davi decide ir buscar de volta a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Porque Davi, quando assume o reinado, ele entende: não tem como eu assumir nenhuma responsabilidade se não tiver comigo a presença de Deus perto de mim. Davi, ele assume essa responsabilidade de buscar de volta a arca. Ele vai até aquela cidade, ou até a casa de Obed-edom, aonde ele ouviu dizer que Deus tinha abençoado poderosamente a casa de Obed-edom. Ele traz a arca de volta para Israel e faz uma tenda, constrói uma tenda. Mas ao decorrer do tempo, Davi começa a perceber que, como ele tinha um palácio tão grande, como ele tinha um reino tão grande, ele olhou e disse: eu preciso fazer algo para que a presença de Deus possa habitar ali. Se eu, como homem, posso ter um palácio tão grande, imagine o Deus que eu sirvo. Eu tenho que fazer um projeto muito grande para que eu possa colocar ali a arca de Deus. Davi agora vai começar a planejar, fazer uma planta de todos os pavimentos de tamanho e largura daquele tempo. Só que em determinado momento de sua vida, Davi vai declarar a Deus que tinha no seu coração o desejo de construir. Deus olha para Davi e diz a Davi: Davi, você não pode construir um templo para que eu possa habitar, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Você é um guerreiro. Só que, por intermédio da misericórdia, eu vou fazer o seguinte: entre os teus filhos eu vou levantar um, e esse qual vai ser o responsável para dar continuidade no projeto que está na tua mão. Salomão agora toma e assume essa responsabilidade de construir este templo. Só que o que me chama a atenção aqui é que Salomão tem todo o projeto na mão. Eu disse que esse projeto tem um propósito. Todo o projeto está na mão de Salomão, mas Salomão não se desespera. Salomão não toma atitude precipitada, evangelista. Salomão não vai agir por emoção, porque o que está na mão dele é de suma importância. E se você for parar para analisar, o desenho mostrava que era algo grande. A maquete mostrava que era algo grande, ainda maior do que o palácio que o rei Davi morava. Se for parar para analisar, se hoje apresenta na minha mão uma maquete com algo grande, eu vou ficar impressionado, vai chamar minha atenção. Se eu não tiver cuidado, você vai pegar. Salomão está com essa planta na mão e com uma responsabilidade. O que me chama a atenção é o que Salomão pede a Deus no capítulo de número 1 do segundo livro de Crônicas. Salomão, ele vai pedir a Deus algo que mexe comigo. Ele pede o quê? Hein? Tem crente de escola dominical aqui. O que Salomão pede a Deus? Sabedoria. Para assumir um algo tão grande, precisa de sabedoria? Sim ou não? Então Salomão, ele é específico e entende que aquele algo grande que estava na mão dele precisava ter sabedoria. Primeiro ponto da mensagem que eu quero aplicar aqui para você. Eu tirei aqui 3 segredos para a resposta de uma oração ou de um propósito. 3 segredos para uma oração, resposta de uma oração e um propósito. Primeira resposta, primeiro segredo está na sabedoria. Porque não tem como fazer nada sem sabedoria. Quando a gente faz algo sem sabedoria, a gente acaba errando.
sabedoria a Deus. Ele apresenta ao Senhor em oração, dizendo: Deus, se é para me assumir a liderança deste povo, que é muito grande, não é pouco, se é para me tomar o lugar do meu pai, que foi um grande rei, o que eu quero te pedir é o seguinte: eu quero sabedoria. Aí Deus olha para a sinceridade do coração de Salomão e diz assim para ele: já que você não me pediu ouro, nem prata, nem as riquezas da terra, só por causa da tua simplicidade e humildade diante do meu altar, eu te darei todas as riquezas da terra, todo o ouro, toda a prata eu vou te dar. Quem pede sabedoria recebe além mais daquilo que ele precisa. Salomão pede sabedoria, e com a sabedoria que Salomão pede a Deus, ele dá início à construção do projeto. Começa então a construir o templo do Senhor, com todas as medidas que estavam escritas naquele caderno ou naquele papel: largura, tamanho, comprimento, quantidade de coisas e utensílios que teriam dentro. Tudo foi feito conforme estava escrito. Tudo foi seguido de acordo com o que Davi tinha escrito. Dado o momento, Salomão, agora com o templo preparado, ele vai levantar um propósito para apresentar e consagrar tudo o que ali dentro estava. Algumas coisas já tinham sido consagradas por Davi, mas Salomão, ele decide no seu coração dar continuidade na consagração de tudo que seria usado dentro do templo. Salomão leva a arca para dentro do templo, coloca tudo dividido no seu devido lugar e começa o propósito de consagração ao templo. E o interessante é que quando Salomão começa a consagrar os utensílios, isso aqui é algo que a gente não vê mais, a preocupação dos utensílios da casa de Deus. Eu preciso entregar essa revelação. Eu não estou aqui para mandar em direta para ninguém, mas eu sei o que a Bíblia e a palavra de Deus me direciona a falar. Acerca dos utensílios da casa do Senhor, existe uma preocupação que muita gente já não tem mais, porque eles estão pensando que assim como a mão misteriosa escreveu na parede, quando Belsazar estava fazendo os utensílios da casa do Senhor, aquilo que ele achava que era mão, tem gente que está achando que a mão não pode escrever de novo. Só que eu vejo que a mão de Deus que escreveu naquele dia: Mene, mene, tekel, passi, pesado foste na balança e foi-te achado em falta. A gente precisa entender que tudo que está dentro do templo outrora foi consagrado a Deus. Tudo que está aqui dentro deste pavimento, o pastor dessa igreja, ele consagrou a Deus. Então, para mim chegar aqui nesse altar, tomar posse desse púlpito e desse microfone e achar que eu posso fazer o que eu quero, eu estou enganado. Eu tenho medo e temor principalmente. Deus está aqui agora e eu vi a mão escrevendo aqui na minha direita. Então fica tranquilo que eu só vou entregar o que Deus mandar para você, tá bom? Perceba que Salomão, ele põe no seu coração consagrar a Deus os utensílios e a casa de Deus. O texto que nós lemos é um texto que eu gosto muito, mas o profeta que disse acerca do povo quando estava em cativeiro na Babilônia, né? Que o povo estava pendurando as suas harpas no salgueiro, aquele lamento que o povo dá ali naquele momento. Salomão parece que na sua oração ele ora a Deus como se ele estivesse prevendo o futuro. Você quer ver comigo aí para você ver que eu não estou mentindo? 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 34 e diante. Se quiser acompanhar, pode acompanhar. Escuta aqui, ó. Quando o teu povo sair à guerra contra os inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviares, e orarem a ti, voltados para a cidade que escolheste para o templo que edifiquei a teu nome, escuta, pois, dos altos céus a sua oração no seu rosto, e defenda a sua casa. Quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e cometa erros, que tu indignares contra eles, e essa tua gente os castigarem, entregarem nas mãos dos seus inimigos, os castigarem, de modo que o levem cativeiro, alguma terra longínqua ou próxima,
e se caírem em si na terra estranha, para onde forem conduzidos como escravos, e lá se arrependerem, se converterem, confessando: pecamos e nos desviamos, agimos com rebeldia e perversidade e praticamos o mal. Calma aí. Salomão aqui levanta uma oração que pegou a minha cabeça e me disse: olha isso aí. Salomão está prevendo o cativeiro que foi dito aqui. Salomão está prevendo as guerras de Israel. E ele declara: Senhor, quando tudo isso acontecer, tenha misericórdia do povo quando eles se arrependerem e voltarem a sua oração para esta casa que foi consagrada a Ti. Só que o propósito da mensagem aqui é a resposta da oração de Salomão. Salomão ora então pedindo a Deus misericórdia. Salomão ora pedindo a Deus que o Senhor do céu pudesse atentar os seus